Olá, caros alunos, sejam muito bem-vindos a essa videoaula de História. Primeiramente me apresentando, meu nome é Manuel Afonso Ornelas, curso o 8º período em História, em Licenciatura em História, pela Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E esse vídeo vem com fins para suprir as atividades não presenciais da disciplina de Estágio Supervisionado 4, oferecida pela UFRRJ. Nessa videoaula nós teremos como tema central o bloqueio continental e a vinda da família real portuguesa para o Brasil. O que ocasionou o deslocamento da família real para o Brasil e também o que esse evento proporcionou nos anos seguintes para a colônia do Brasil, que depois deixa de ser colônia, muito por conta desse evento e pelas ações da família real aqui no nosso território. Antes de mais nada, queria atentar para o detalhe da vinda da família real portuguesa para o Brasil a um outro evento que já fiz em um vídeo passado. Que no caso está ligado à deteriorização das relações diplomáticas entre França e Portugal no decorrer do século XVIII para o XIX. Isso tudo está remontando às resultantes da Revolução Francesa, que no caso ia contra ao regime absolutista que era mantido em Portugal. Por isso, contra essa ideia de grandes líderes que pudessem levar à frente um regime revolucionário, como Napoleão fez, a França e Portugal já não tinham as relações muito lá amorosas, vamos dizer assim. Ainda com objetivos de esclarecimento, vamos retornar um pouco até a Revolução Francesa, que foi encaminhada por pensamentos iluministas. Os pensamentos iluministas combatiam diretamente a ideia de monarquia absolutista. Uma monarquia absolutista era essencialmente o poder nas mãos do rei. Era o que Portugal estava mantendo com Dom João VI e também prezava essa ideia, que há um tempo atrás, na Revolução Francesa, foi combatida. Bom, primeiramente vamos falar sobre o bloqueio continental. Ele foi decretado por Napoleão e impediu os países europeus de comercializar com a Inglaterra. A trama dessa história começa quando Portugal e Dom João VI não respeitam o bloqueio continental e continuam mantendo contato com a Inglaterra. Com a desobediência do bloqueio continental por Portugal, Napoleão não ficaria nada feliz, né? E com isso podemos pontuar uma primeira ação direta no Tratado de Fontainebleau. A França só teria caminho para atacar o Portugal pela Espanha. E com isso, Napoleão repartiria o território português em três partes independentes, conseguindo, assinando com a Espanha o Tratado de Fontainebleau, conseguindo percorrer o território da Espanha e chegar ao território português pelo norte. Mas em novembro de 1807, muito por conta dessas ameaças da França, Dom João VI decide vir para o Brasil. E com o apoio da Inglaterra, cedendo navios, ele parte de Portugal com cerca de 15 mil pessoas, a maioria da corte, da nobreza portuguesa, e alguns servos, outras pessoas comuns. Em janeiro de 1808, Dom João desembarca na Bahia, em Salvador, com, no caso, a rainha, nobres, juízes, funcionários públicos, militares, padres, junto com esse monte de pessoas que estavam entre os 15 mil, também se transferiram para o Brasil alguns bancos, arquivos e bibliotecas de Portugal. No caso, Dom João não estava fazendo só uma transferência da corte e da família de Portugal
para o Brasil. Vinham também instituições, alguns pilares que estruturavam a metrópole de Portugal para o Brasil. A partir da chegada de Dom João, nós podemos ver uma primeira crise na falta de moradias. A elite portuguesa se depara com um Brasil predominantemente rural, onde não teriam moradias para aquelas pessoas, todas aquelas pessoas que vieram com Dom João habitar. Com o objetivo de alterar um pouco esse quadro do Rio de Janeiro, de um Brasil, né, muito rural, Dom João VI começa a formar uma série de medidas. A primeira delas é a abertura dos portos às nações amigas, em 27 de janeiro de 1808, quando ele abre os portos brasileiros, né, para comercialização com outros países. Nisso, lógico, dando privilégio para a Inglaterra. E o que era mais interessante é que nisso também a aristocracia brasileira, as pessoas que tinham terras e que tinham comércio, elas poderiam comercializar com outros países. Nisso, vemos uma primeira importante mudança no caráter do Brasil. Aquele lance da colônia que só comercializaria com Portugal para de existir, deixa de existir. Se você está abrindo os portos para comercialização com as nações amigas, a aristocracia brasileira também tinha esse direito. Você rompe com essa ordem colonial aí. Alguns historiadores chamaram isso de inversão metropolitana. No caso, foi um deslocamento, a vinda da família real portuguesa não foi só um deslocamento da família real portuguesa para o Brasil. No caso, ocorreu, de fato, foi uma mudança da metrópole. O Brasil subiu na categoria. Ele estava deixando de ser colônia pouco a pouco e passou a ser um lugar habitado pela a capital do império mesmo. E Dom João com esforços para reforçar essa ideia. Ele começou a se inserir no plano real. Vemos então que o que estava acontecendo era uma verdadeira transformação do Rio de Janeiro na capital do Império. Era isso que Dom João queria, isso que ele estava almejando. Para impulsionar essa ideia, Dom João realizou uma série de criações. Nisso, vemos a criação do Jardim Botânico, a criação da Escola Real de Ciência, a criação da Escola de Comércio, de Artes e Ofícios e a criação da Academia Militar e da Marinha. Isso tudo no território brasileiro, logicamente para reforçar esse Estado. Junto com tudo isso, também foram implantados um teatro real, uma biblioteca real, Banco do Brasil, a Casa da Moeda e a imprensa real. Destacando a criação do Jardim Botânico, para você ver como Dom João estava preocupado com esse viver aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, diz-se que na constituição desse grande jardim, desse grande plano, envolvia tomar conhecimento sobre as plantas que se adaptariam bem ao clima brasileiro, que trazidas de fora se adaptariam bem a esse clima. Nisso também veio o café, veio outras plantas de outros países para o Jardim Botânico. Objetivando dinamizar o estudo, apresentarei a seguir algumas fotos das criações de Dom João VI no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Suas implantações no Rio de Janeiro tiveram muita importância, tanto que a maioria permanece até hoje, como por exemplo o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, que é um espaço esplêndido do Rio de Janeiro, e até um tempo atrás, antes da pandemia, tinha muita visitação.
Prosseguindo nessa linha de rompimento do Brasil com o Pacto Colonial, isso o Brasil deixando esse status de colônia, passando a integrar, a ter funções mais de metrópole, nós vemos os tratados de 1810, que é o Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação. A partir desse evento foi permitida a entrada de produtos da Inglaterra a taxas de 15%, de Portugal 16% e de outras nações a 24%. Vemos aí que a Inglaterra ela tinha taxas até mais baixas que Portugal para a entrada de produtos no Brasil. Isso vai gerar um certo monopólio de produtos ingleses no Brasil. Lembrando que, obviamente, isso foi muito proporcionado por aquela questão da Inglaterra ter ajudado o deslocamento da família real para cá e também já esse lance de junção desses dois países há um tempo, e a Inglaterra beneficiando Portugal por um tempo, ela queria ser paga em algum momento. E essa foi a melhor situação para se beneficiar dessas dívidas. Um outro evento bem importante de se destacar foi a invasão de Dom João VI à Guiana Francesa, no norte do Brasil. Ele fez isso com justificativas de redefinir fronteiras do Brasil. Mas lembrando que isso também foi muito por conta lá daquelas invasões napoleônicas no cenário de vinda da família real para o Brasil, de deslocamento. Quando Napoleão, até da época do Tratado de Fontainebleau, quando ele atravessa a Espanha e se insere no território português. E o Dom João teve que vir para o Brasil por conta disso. Com essa série de apresentações, vemos como aconteceu o percurso do Brasil na quebra do pacto colonial, no Brasil deixando de ser colônia. E vemos também a importância que a vinda da família real portuguesa para o Brasil teve nessa questão. E em 1815 acontece a elevação do Brasil e ele deixa de ser colônia, né? E ele passa a ser um reino unido a Portugal e Algarves. No caso, tendo funções agora administrativas de fato. Sendo assim, finalizamos esse processo que vinha se firmando desde 1808 com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, após a quebra do bloqueio continental, em 1815, com o Brasil sendo elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves, deixando de fato agora de ser colônia. Sendo assim, aqui finalizamos o tema, com a ideia, nesses processos anteriores todos apresentados, de como o Brasil se procedeu esse encaminhamento para se elevar, né, ao Reino Unido, a Portugal e Algarves. Isso tudo teria muito a ver com o processo de independência que vai acontecer mais na frente. Mas isso é assunto para outra aula. Por enquanto, quero somente agradecer a atenção e qualquer dúvida é só informar, mandar pelo WhatsApp, que fica aqui embaixo, ou por e-mail. E por hoje me dou como satisfeito. Muito obrigado a todos mais uma vez e até a próxima.